Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Esperando muitíssimo que sim, a gente está ao vivo aqui, Grupo Professores da Educação Infantil. Eu sou Gi Carvalho, a gente fala do interior da Bahia, de Tucano. De onde é que você assiste essa nossa live? E qual é o nosso tema de hoje, sobre o que é que a gente quer falar? Bom, o tema de hoje ele é cercado de muitos preconceitos e geralmente, né, há uma tendência muito forte de dar umas certas briguinhas, né? A gente sabe que quando a gente fala assim, data comemorativa, já tem toda uma questão atrelada, né, de discussões pedagógicas atrelada a isso, né? Por uma série de divergências, né? A gente vai trabalhar dentro do contexto histórico, não vai trabalhar dentro do contexto histórico, a gente vai esvaziar de conteúdo e tudo mais, mas essa data comemorativa em especial, eu não sei se ela dá mais divergência do que a questão de trabalhar a Páscoa na escola, pelo fato da laicidade, ou de você trabalhar a questão da cultura indígena, que vem aí com um aspecto muito estereotipado. Mas a gente quer falar sobre o carnaval, né? Uma das maiores festas, uma das maiores manifestações culturais do nosso país, chama-se carnaval. E aí, o que é que vocês acham sobre trabalhar o carnaval dentro da educação infantil? Como é que a gente pode, se trabalhar, enriquecer esse tema de uma maneira que as crianças possam entender isso aí? E o que é que você pensa do carnaval? Você já se desvencilhou daquela ideia preconceituosa, né? Que a festa, que a manifestação cultural do seu país, ela é inferior à manifestação cultural de outro país? Você já parou, por exemplo, para assistir um desfile de escola de samba, né? Dentro de uma perspectiva de entendimento de cultura, desvencilhando isso da questão religiosa, por exemplo? Quando a gente fala da tal chamada festa da carne, geralmente quando a gente fala de carnaval, algumas pessoas, inclusive eu, já estive nessa parcela de professores, é a festa da carne. A gente não pode falar disso dentro das escolas, porque isso é terrível, isso é abominação, isso é tenso de se falar, então é melhor que a gente não fale. Então, eu já fiz parte dessa parcela de profissionais da educação que acreditava que não fazia muito sentido trabalhar carnaval na educação infantil, mas graças a Deus a gente evolui, o tempo passa, a gente estuda, a gente começa a largar, a jogar fora essa nossa visão elitista, né? Esse olhar preconceituoso para a nossa cultura, e de repente a gente começa a abraçar, a entender, né, que por trás do carnaval, por trás da tal da festa da carne, existe toda uma equipe de pessoas que trabalham e que vivem disso, inclusive, que vivem disso. A gente tem esculturas fenomenais, a gente tem samba enredo extraordinário e a gente tem condições de trabalhar todos os campos de experiência da Base Nacional Comum Curricular através do tema carnaval. A gente no site, a gente tem um projeto chamado, era um projeto de ensino para trabalhar o projeto carnaval e uma sequência didática, que a gente chama de carnaval do faz de conta. Inclusive, a gente acabou fazendo uma live aqui, mostrando formas de trabalhar com o samba enredo, com os carros alegóricos e com tudo mais. A gente tem inclusive uma playlist lá no YouTube, eu vou deixar o link aqui, ó. A nossa playlist do projeto Carnaval do Faz de Conta tá bem aqui. Você clica no link e você vai ser direcionado lá para o nosso canal. Ok, nós temos ideias lá? Sim, nós temos ideias, mas você pode agregar com tantas outras ideias maravilhosas que eu tenho certeza absoluta que vocês têm. A gente tem a questão de trabalhar com o baile de máscaras, a gente tem a questão de trabalhar com o próprio... Eu acho que o samba enredo é uma coisa extraordinária. Eu não sei se vocês lembram do samba enredo da Paraíso da Tuiuti, né? Acho que de 2018, 2017, 2018, né? É um samba enredo de arrepiar os cabelos do corpo inteiro, né? Um samba enredo extraordinário da Paraíso da Tuiuti. E tantos outros samba enredo que a gente teve para homenagear pessoas como Roberto Carlos, como Maurício de Souza,
né? Como Chiquinha Gonzaga. Então, quando a gente pensa primeiro no samba enredo, a gente pensa numa construção, né, de algo, de uma homenagem que se pode fazer a alguém, né, de uma homenagem que eu posso prestar, ou de eu contar uma história através da música. Aí a gente vai lá para aquele campo maravilhoso, que é o campo de traços, sons, cores e formas, mas também a gente fica num outro campo extraordinário, que é o campo escuta, fala, pensamento e imaginação. Então, quando a gente fala em carnaval e quando a gente fala em trabalhar data comemorativa dentro do contexto histórico, a gente está falando disso, é de fazer uma leitura da realidade, observar o mundo em que essa criança vive e com que ela tem contato. Bom dia, meninas. Oi, Jeane. Principalmente a criança que é das classes mais populares, que muitas vezes o único acesso que ela tem é a essa cultura popular. A cultura do carnaval, né, a cultura da festa junina. É a criança que ela muitas vezes na casa dela só tem um canal de televisão na TV aberta. Como a gente, professor, muitas vezes já tem condições de pagar um serviço de streaming, já tem condições de pagar uma TV por assinatura e tudo mais, a gente vai se distanciando dessa realidade, que é a realidade de muitas das nossas crianças. O único acesso que elas têm é a isso aqui. E quando chega na época do carnaval, esse ano, a gente não vai ter carnaval, mas possivelmente vai se falar muito desse tema, essas crianças elas vão tendo contato com isso. E o que é que elas veem? Elas veem a globeleza, né, a mulata globeleza, elas veem fragmentos, né, do samba enredo, e algumas delas acabam tendo acesso aí ao desfile das escolas de samba, pega uma coisinha ou outra. Né? E qual é a função da escola? A função da escola é observar isso que a criança tem contato, que é um fragmento, né, de realidade, como é o caso de muitos professores também que têm contato apenas com esse fragmento de realidade. Então, uma coisa que eu sempre sinalizei, que eu sempre observei, e é bom a gente ter estado do outro lado, é bom a gente ter estado do lado extremista, porque a gente vai percebendo como algumas pessoas ainda pensam hoje, da forma que a gente pensava, e isso torna a gente um pouquinho mais tolerante em relação a essas pessoas. Então, o que é que acontece? Muitas vezes a gente olha para o desfile da escola de samba e a gente fala, mas tem mulheres lá que sambam seminuas. Tem mulheres lá que sambam peladas. E isso é um descalabro. Mas olha só que coisa interessante. Quando a gente passa a observar isso enquanto cultura e toda a riqueza, todas as alas, né? Gente, 3.000 pessoas desfilando numa avenida, o que é um negócio extraordinário. Eu não sei como é que consegue organizar aquilo ali. Pensa, uma festinha de escola, a gente precisa colocar 10 crianças para poder apresentar um jogral, para poder apresentar uma poesia de Dia das Mães e a gente só falta morrer. Com 10 crianças, você imagina você colocar 3.000 pessoas numa avenida, dançando ao som, sambando ao som de um samba enredo, com tempo para você finalizar o desfile, para não ser penalizado. É um negócio que eu acho incrível hoje, quando a gente começa a observar todas essas questões. E aí a gente observa, a maioria das pessoas das escolas de samba estão incrivelmente cobertas. Mas quando a gente tem um olhar preconceituoso para a questão do carnaval, a gente não olha isso. A gente só olha que tem uma passista, uma rainha da bateria que está seminua. Então, o problema todo consiste em ter uma única pessoa dentro da escola de samba que está seminua. Esse é o olhar que a gente fala que é um olhar preconceituoso. Aquele olhar que você está olhando de fora, está olhando de longe, você não quer se aproximar porque você não quer conhecer. Porque quando a gente começa a conhecer as coisas mais de perto, seja ele o carnaval, a festa junina ou qualquer outra manifestação cultural de qualquer outro povo, quando a gente começa a ver de perto, quando a gente começa a fazer análises mais aprofundadas dessas manifestações culturais, a tendência é que a gente vá desconstruindo, né, esses preconceitos e começando a entender que isso aqui é cultura. Porque eu também considerava antigamente, com esse meu olhar elitista, que cultura era tão somente aquilo que eu gostava. Que cultura era tão somente aquilo com que eu concordava. E cultura não é isso. E não dá pra gente ser professor abraçando as culturas com as quais a gente concorda. Obviamente que existem culturas e culturas. Ok? A gente tá falando de festa, de manifestação cultural. E quando a gente fala da questão do carnaval, né? O carnaval de Olinda,
o Carnaval da Bahia, o Carnaval do Rio de Janeiro, o Carnaval de São Paulo, são manifestações distintas, né? São diferenciadas. Tu chega em determinado espaço e lá tem aqueles bonecos lindos, bonecos de Olinda, os tradicionais bonecos de Olinda, que é um negócio extraordinário de se ver. A construção daquilo ali, eu queria muito saber como é que se faz, né? E a gente fica tentando buscar formas de entender como é que se constrói aquilo. Inclusive, eles fazem bonecos de grandes personalidades e realmente ficam muito similares a essas personalidades, né? O Carnaval da Bahia, com os blocos de rua, os blocos infantis, os trios elétricos, inclusive nessa sequência didática a gente traz essa questão do primeiro trio elétrico, com Armandinho, Dodô e Osmar, a cultura no Brasil, essa cultura na Bahia, essa cultura carnavalesca, ela é muito forte. E eu sou baiana do interior, nunca participei de uma festa de carnaval em Salvador, nunca fui por meio daquela muvuca, né? Porque eu sempre tive esse olhar muito de que não é uma coisa boa, né? Foi muito implementado na gente, principalmente a gente que é do interior, que o que é bom está no Sudeste e no Sul. Há um preconceito muito grande em relação a essa cultura, né, do Nordeste, essa cultura do interior. E muitas vezes, quanto mais você adentra no espaço acadêmico e você vai acreditando que você tem um nível intelectual diferente do nível das outras pessoas, você vai menosprezando aquilo que é de extrema importância, né? Nessa construção mesmo da questão da identidade de cada pessoa, né, que mora em cada região. Como, por exemplo, eu que moro aqui na Bahia, aqui onde o axé, né, o berço do axé, a terra do trio elétrico, o lugar onde se vende os abadás e tudo mais. Mas, assim, eu posso trabalhar, por exemplo, dentro da perspectiva de mostrar os pontos negativos dessa festa cultural, né? Porque, assim, você está falando como se fosse o céu na terra, como se fosse uma coisa extraordinária, como se não tivesse nada melhor no mundo. Eu estou falando do aspecto cultural, de quantas pessoas se reúnem em torno dessa manifestação cultural e de como as pessoas que trabalham nesses eventos são extremamente competentes naquilo que faz. Como é o caso de quem trabalha fazendo as esculturas, né, carnavalescas, né, os carros alegóricos que são muitas vezes inacreditáveis de se ver. Teve um ano passado, foi acho que o primeiro desfile do primeiro dia do Rio de Janeiro, onde tinha uma moça nadando, né, em uma espécie de tanque no meio da avenida. E aquilo ali é uma coisa incrível que vai acontecendo, é a história que vai sendo contada e a gente fica observando como a história está sendo contada na passagem de cada ala, né, na passagem de cada carro alegórico. É uma coisa impressionante quando a gente realmente para entender. O trabalho artístico que está aqui, ele é um trabalho artístico extraordinário. É de um talento, essas pessoas têm um talento incrível, têm um talento extraordinário. E ali tem crítica, né, tem crítica social, né, tem crítica política, tem de um tudo. E isso é que é interessante. Esse contar de história, muitas vezes de histórias que a gente sequer teve conhecimento, né, na escola mesmo, de que essas histórias tinham acontecido dessa forma, né? E a questão, quando o Paraíso te traz da questão do cativeiro social, de uma força, de um poder, né, que fala da questão da escravidão, né? Meu Deus, por favor, não leve a mal. É uma coisa assim que me tocou bastante na época, né? Porque contou a história de uma forma muito poderosa, né? Contou essa história abominável que é essa história, esse capítulo da história da humanidade, onde pessoas brancas acreditavam que as pessoas negras deveriam ser suas escravas, né? E assim eles fizeram durante muito tempo. E a gente precisa lembrar e relembrar a história para que a história ela não venha a se repetir. Então, sim, eu acredito que o carnaval é uma manifestação cultural extremamente importante e que tem, sim, os seus aspectos negativos, obviamente, como qualquer lugar, né? E como qualquer manifestação em qualquer época, em qualquer tempo. E uma das coisas que eu observo muito é que há um ataque muito forte à questão da manifestação cultural do carnaval e não há tanto ataque à manifestação cultural, por exemplo, da festa junina.
E aqui na Bahia, o carnaval e a festa junina, de certo modo, elas são muito parecidas. Por que eu falo que elas são muito parecidas? Porque é um evento, né, cultural que junta muita gente mesmo. Tá certo que o carnaval é mais forte na capital e a festa junina ela é mais forte no interior. Mas todos esses eventos promovem um agrupamento de pessoas muito grande. Essas pessoas, elas bebem, elas dançam, elas namoram, elas se divertem ao som de uma banda que toca, geralmente uma banda de rua. Então, nesse aspecto não é tão diferente. Talvez o carnaval seja mais atacado, né, inclusive pela nossa classe, por uma questão de muitas pessoas estarem muito presas no aspecto religioso da questão. Então, elas aceitam festa junina como uma manifestação cultural. Alguns, inclusive, no Sul, acabam trazendo aí mais uma festa country, mais algo americanizado, o que eu acho muito interessante de a gente começar a entender como o professor, quando ele está dentro de uma perspectiva elitista, ele acaba trazendo a cultura de fora para introduzir na nossa cultura popular. Então, você vai ver, na cultura indígena, você vai ver, né, uma construção de um indígena, né, uma caracterização de um indígena que já não é nem recomendável que se faça indígena de fantasia, né? Os nossos povos originários, né? Os nativos da terra. Já a nível de Brasil, já não é recomendável que se faça de fantasia. Quanto mais eu pegar o dia, né, 19 de abril do Brasil e trazer uma caracterização de um indígena americano, inclusive com os tipos de moradia de indígena americano, para introduzir numa escola, muitas vezes, na maioria das vezes, uma escola particular, para mostrar para a criança isso daqui é um indígena. Né? Já não é nem recomendável, não deveria nem ser aceitável, inclusive, mas não é recomendável que se faça, mas infelizmente se faz. A mesma coisa acontece em relação à festa junina. Né? Ou existe o estereótipo daquele caipira, né, que não tem dente, né, que é ignorante e tudo mais, óbvio, a roupa rasgada, Ou existe a outra ideia de que eu pego uma festa junina e transformo numa festa country, né? Então eu coloco as botinhas, bate a mão, bate o pé e de repente, no lugar de dançar um forró e uma quadrilha, a criança está dançando música country para falar de festa junina, né, tradicionalmente brasileira. Então, assim, há muitos equívocos quando a gente começa a trabalhar as datas comemorativas e não observa o contexto, todo o contexto social, o contexto histórico e não valoriza a própria cultura. E é preciso pensar na questão dessa valorização da nossa cultura. Entender, por exemplo, que do carnaval muitas pessoas retiram seu sustento. Entender que muitas pessoas passam o ano inteiro trabalhando para construir as fantasias, as esculturas, trabalham durante muito tempo para fazer um trabalho de pesquisa histórico para ter um samba enredo, para levar isso para a avenida. Então, é de uma riqueza sem tamanho. E aí, quais seriam os aspectos negativos desse carnaval, por exemplo? Uma questão que a gente precisa observar muito de perto, é esse apartheid social que acontece tanto no carnaval do Rio de Janeiro, quanto no carnaval da Bahia. É aquela pessoa que assiste o desfile, né, de um setor especial, enquanto a outra pessoa assiste de outro setor. É esse acesso, que é um acesso também elitista, onde os melhores lugares, eles ficam disponíveis para as pessoas que pagam mais. Inclusive, existe uma tradição também na Bahia das pessoas que compram o abadá. E aí, quem tem o abadá, ele fica ali pertinho do trio, né, separado apenas por uma corda. E nós temos uma festa que acontece na rua. A festa acontece na rua, mas existe uma separação de acordo com o nível, né, econômico de cada pessoa. Então, você fica dentro da corda porque você pagou por essa camisa X.
e você fica fora da corda porque você não pagou por essa camisa. E você fica no camarote porque você pagou um pouco mais. Então, a gente tem nessa sociedade capitalista esse apartheid social que acontece em meio a uma manifestação cultural que é das mais importantes do nosso país. Eu fico olhando os outros países tentando copiar o carnaval do Brasil, tentando copiar os carros alegóricos do Brasil. E eu assistia um programa, acho que no HH, né, no canal HH, onde uma atriz famosa, ela estava fazendo uma fantasia porque ela ia desfilar. E eu fiquei super entusiasmada para ver esse desfile que aconteceria na rua e que tinha um carro alegórico. Eu fiquei assim, nossa, eu fiquei super, super animada. E aí quando acabou, no finalzinho do programa ali, que foram mostrar o carro alegórico, eu pensei, o que é isso, minha gente? Parecia mais algo que a gente, dentro da escola, se fosse montar um carro alegórico, a gente montaria. Porque era uma coisa muito mal feita assim, para a experiência que eles têm em montar carros alegóricos e fazer desfile de rua. Era um negócio assim muito mal acabado, muito vazio dessa construção brasileira, dessa arte brasileira, dessa competência brasileira em fazer isso. Eu lembro que na época da Copa do Mundo, trouxeram um artista belga, eu também citei isso na outra live, trouxeram um artista belga para fazer a abertura da Copa do Mundo no Brasil. Uma abertura michuruca. Olha só, a gente tendo no Brasil um monte de carnavalescos, pessoas que fazem a maior manifestação cultural dentro desse país, lindíssima, maravilhosa. E aí o governo vai lá e pega um artista belga, para a artista belga começar a observar a história do nosso povo, entender a história do nosso povo, para montar uma abertura de Copa do Mundo, que ficou aquela coisa que virou até meme, né? Da Cláudia Leite parecendo a galinha pintadinha, um negócio estranho, um negócio mal acabado, um negócio mal feito, e eu fiquei pensando, nossa, Jesus amado, se isso aqui tivesse sido montado por um carnavalesco, a gente ia ter uma abertura de Copa do Mundo para deixar o mundo todo de boca aberta. Mas a gente teve um artista belga fazendo um trabalho que era um trabalho para os brasileiros. E aí já reforçou ainda mais para mim essa ideia de que se busca o que é lá de fora o tempo inteiro, porque supostamente o de fora é o melhor. E esse foi um dos grandes erros que eu identifiquei, né? Um dos grandes erros que eu considero muito elitista, inclusive, no governo da ex-presidente Dilma, né? De você ter um artista belga à frente, né, da abertura de um evento como a Copa do Mundo no Brasil. Ficou feio, viu, gente? Ficou mal feito. Sandra, me identifico muito com a sua fala. É preciso valorizar o que é nosso, e a nossa cultura é simplesmente maravilhosa. A nossa cultura é uma coisa lindíssima. Demorei até entender isso, né? Eu acho que tudo, como diz o próprio Paulo Freire, nessa questão, nesse sentido do inacabamento. Eu acho realmente que tudo é processo, tudo é vir a ser. A escola, ela tende a empregar na gente um senso que é meio estranho. É meio estranho. A escola, em lugar de desconstruir preconceitos, muitas vezes ela acaba criando os próprios preconceitos. Mas como é que eu vou trabalhar com o carnaval no espaço escolar, sem que o pai, que é religioso, não entenda isso? Se a gente for pensar que um pai fanático, não religioso, obviamente que eu acredito que religiosidade, cada um tem a sua, fé é uma coisa muito boa, quando as pessoas têm essa fé com certa consciência e com certo respeito pela fé do outro. Mas quando a gente tem um pai fanático religioso, não existe nenhum evento que tenha música que o filho dele possa participar. E não é só um evento de carnaval, né? É um evento de festa junina. Qualquer evento que saia 1 milímetro daquilo que ele acredita que é a sua verdade absoluta, a gente não pode trabalhar. Então, por que eu deixaria de trabalhar uma manifestação cultural como o carnaval, sendo que eu tenho tanta coisa ali dentro para trabalhar? Se eu tenho tanto para observar. E mais, eu acho que a gente tem pouquíssimo trabalho com cultura, música e arte nas nossas escolas. Tanto que as crianças que têm uma tendência mais ao campo das artes, essas crianças se sentem deslocadas, elas não se encaixam nesse processo.
Às vezes a gente tem uma criança que gosta muito de desenhar, né? E a criança que gosta muito de desenhar, ela fica ali imersa naquela ação dela, e ela gosta daquilo, e muitas vezes a gente não valoriza aquilo ali, né? Ela desenha e tem um dia só para desenhar, desenha aí. Ou então, tem um painel para fazer, você faz isso aqui para mim. E nós temos uma criança que tem todas as possibilidades do mundo, né, de se tornar uma pessoa muito conhecida na área das artes, mas a escola mata nela esse desejo, essa vontade. Porque o tempo inteiro na escola a gente dá foco à língua portuguesa e à matemática, como se isso e apenas isso fosse algo importante. Quando a gente fala do carnaval, né, todo ano começa a surgir essa agonia de crítica a essa festa popular, um monte de crítica que, sim, as críticas elas são necessárias, né? É preciso se ponderar acerca dela. Mas assim, o extremismo na crítica é a ideia de que isso daqui não é cultura porque eu não gosto, isso daqui não é cultura porque eu não concordo, isso daqui não é cultura porque é diferente daquilo que eu faria, né? Então as pessoas precisam celebrar da maneira que eu celebro, porque se elas celebram de uma maneira diferente, de repente não serve, não vale de nada, não presta para nada, porque é diferente daquilo que eu faço e de como eu faria. Então as pessoas dizem, por que se gasta dinheiro com carnaval? Porque existe verba para cultura, porque carnaval ele também acelera essa questão, ele também, a economia ela também gira em torno das festas populares. Né? A questão da festa junina, né? A questão dos próprios eventos de final de ano. E muitas pessoas, inclusive, tiram a sua renda dali. Então, quando chega fevereiro, por exemplo, aqui na Bahia, muitas pessoas que trabalham fazendo os seus espetinhos, né? Vendendo água mineral, né? Vendendo o seu acarajé. Né? Essas pessoas, nesse período do ano, é onde se concentra muita gente, onde tem muito dinheiro, e eles vão ter uma renda muito melhor. Então, o carnaval, indiretamente, acaba proporcionando que pessoas de classes populares consigam juntar um dinheiro para poder conseguir se manter melhor durante o resto do ano. Então, não ter carnaval parece uma coisa muito importante, muito essencial para muita gente, porque elas só olham isso, eu não vou ver uma mulata globeleza. Né? Elas só olham isso, porque assim, essa festa que se celebra a carne, mas se celebra tanta coisa, né, gente? Celebra as nossas crenças, os nossos credos, né? Quando tem festa de rua, por exemplo, para celebrar, né, alguma manifestação, né, de dia de algum religioso, de alguma religião, tudo isso a gente não fica falando, eu não quero que tenha, né, acho que é um tapete do Corpus Christi, né, que tem. A gente não fica falando, o dia do evangélico não deveria existir, pelo menos eu não fico falando, né? Posso não ir no evento, mas daí a dizer que essas pessoas não têm o direito de celebrar o dia que para elas é importante, é um pouco demais. Agora, por exemplo, a própria marcha para Jesus, né, que as pessoas vão e é uma grande massa de pessoas ali em torno da questão da sua própria fé, das suas próprias crenças. A marcha pelos direitos LGBT também, que é uma outra marcha que as pessoas, eu acho muito interessante, que as pessoas querem extirpar uma marcha, né, e implantar apenas outra. Essa aqui pode, essa daqui não pode. Né? Isso aqui é direito, isso daqui não é, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, mas cada um celebra de uma forma. Quando a gente fala, tem uma história muito, muito interessante que fala sobre diversidade, inclusive lá no nosso site a gente trouxe essa história e possibilidade de trabalho com ela. Vou deixar o link para vocês do nosso site, que é essa história do Elmer. O Elmer é um elefantinho xadrez. Né? Ele tem um monte de cores, né? Não é um xadrez preto e branco, não, é um monte de cores. E na historinha do Elmer se celebra essa diversidade. Se celebra essa diversidade, porque tem elefante magrinho, tem elefante gordo, tem elefante grande, tem elefante pequeno, né? Tem elefante de todas as cores e tem o Elmer. E aí a gente vê a história falando nessa questão de se celebrar a diversidade. Paulo Freire falou numa das últimas, acho que foi a última entrevista dele, ele fala que ele gostaria de ver o Brasil repleto de marchas, né? Repleto de marchas. Marcha por tudo, porque a marcha ela é bonita. Quando você marcha, você está marchando por alguma coisa, né? E quando você se reúne com outras pessoas para celebrar
a vida. Isso é algo extraordinário. Mas a gente tem uma tendência, muitas vezes, quando a gente está num campo muito fechado de religiosidade, eu acho até que é um campo muito perigoso, né? O campo do fanatismo, não é o campo da religiosidade, não, é o campo do fanatismo. O campo do fanatismo, ele é muito perigoso, porque se pressupõe que se você se sentou, por exemplo, à beira da piscina para ouvir determinado tipo de música e tomar uma cerveja, né? Isso é condenável do ponto de vista deles, a ponto de você se tornar uma pessoa ruim aos olhos deles, tão somente porque você se sentou na beira de uma piscina com a sua família, com seus amigos para tomar uma cerveja. Olha que coisa terrível que a gente começa a fazer uma análise. É terrível isso, de você acreditar que você só pode se divertir se for tomando refrigerante. E de outro achar que você só pode se divertir se estiver tomando suco natural. E de outro achar que você só deve se divertir se for caminhando numa trilha e que você não pode se divertir em nenhum outro lugar. Então é preciso que a gente comece a entender isso enquanto profissional professor. Não estou falando enquanto espaço de fé, não. Enquanto espaço de fé, né, você frequenta os ambientes que você acredita que são favoráveis à sua fé e que você realmente acha que deveria estar ali. Mas quando a gente fala de trabalho pedagógico, de sala de aula, é entender que a criança está imersa nessa cultura. Muitas dessas crianças vão começar a sinalizar que esse ano elas não vão para o bloco, né? Que esse ano não tem a festinha que elas iam se fantasiar e iam para a rua com a mãe delas e o pai delas. Elas vão sentir uma falta dessa cultura que todos os anos elas estão indo, porque é a vida delas, é o mundo delas. Quando passar alguma coisa na televisão, elas vão lembrar que esse ano é um ano atípico, que é um ano diferente. Elas vão recordar. Isso é simples de se entender. Eu pegar uma ideia de um projeto tão importante e dizer que eu não posso trabalhar tão somente porque isso aqui é festa da carne, é esvaziar muito, muito, muito mesmo a questão do trabalho com a nossa cultura. Eu não posso trabalhar a festa junina e esquecer que existe carnaval. Entende? Eu não posso dar uma ênfase muito grande à questão do Halloween, por exemplo, e existe até uma discussão muito forte em torno dessa questão do Halloween, porque a gente não pode falar de cultura de outros países. Pode, gente, pode sim, não tem problema nenhum. Quando a Base Nacional Comum Curricular traz aqui num dos campos de experiência da base, eu vou até ler o objetivo para vocês, que eu acho muito importante, se eu achar aqui, tá? Bonitinho, né? O objetivo do campo é o outro, e o nós, ele fala que a criança ela deve manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida. Interesse e respeito. Olha só, interesse e respeito por diferentes culturas, inclusive diferentes culturas brasileiras, diferentes culturas dentro do país dela. Respeito e interesse. E em relação às outras culturas também, e outros modos de vida, porque existe outra forma das pessoas viverem em sociedade. É preciso que a criança entenda isso. A criança, muitas vezes, ela só tem o espaço da escola e o espaço o espaço religioso, seja lá de qual religião for. Ela é levada para o espaço religioso, para o espaço da escola. Então, o mundo dela fica reduzido a isso aqui. Ela não tem uma percepção real de que existe outras culturas, de que se celebra de outra forma, de que se brinca, de que se reage ao mundo de outra forma. E ela precisa ter interesse para que ela tenha respeito. Não é para você dizer para a criança que ela precisa fazer aquilo ou que ela precisa gostar daquilo, mas que ela precisa respeitar aquilo. A mesma coisa que a gente fala em relação ao carnaval agora. Você não precisa amar o carnaval, você não precisa gostar do carnaval, você não precisa querer pular num bloco, você não precisa querer estar num desfile de escola de samba. Mas você precisa, enquanto professor, conhecer essa manifestação cultural e trabalhar com essa manifestação cultural dentro da sua sala de aula, como você trabalha, por exemplo, o Halloween, como você trabalha, por exemplo, a Páscoa, como você trabalha, por exemplo, o Natal. Eu não sou favorável a que a gente retire as datas comemorativas do contexto escolar. Por exemplo, quando a gente fala de Páscoa, a gente não pode fazer uma catequese na escola, não pode fazer uma evangelização dentro da escola. A gente precisa falar da Páscoa dentro de um contexto histórico. O que é a Páscoa? O que é a Páscoa judaica? O que é a Páscoa cristã? O que é a Páscoa comercial? Função de profissional professor é isso. É expandir o olhar da criança para além daquilo que ela vê, né, no campo pessoal.
no campo da casa dela. Como o pai dela enxerga o carnaval? É assim. Mas como o colega dela, o pai do colega dela enxerga o carnaval, fulano, ciclano e ciclano enxerga o carnaval. E por que eu tenho que respeitar isso? O que eu não posso, o que eu não sou favorável, por exemplo, é você americanizar as festas brasileiras, que é o que eu estava colocando anteriormente para vocês. Eu não posso pegar uma festa junina e trazer uma ornamentação country, né? Toda uma vestimenta country e músicas americanas. Porque essa não é a cultura da festa junina. A festa junina a gente tem forró. Apesar de que a gente até reclama aqui que o forró raiz, com sanfona, a zabumba, né, o triângulo, o forró raiz ele foi perdendo espaço para esse forró mais tecno, high-tech, sei lá, tecnológico, alguma coisa assim. E agora a gente vê muito nas festas juninas o pessoal do pagode e do axé tocando. E para mim, em especial, isso descaracteriza a festa junina. Mas ninguém quer dançar só forró, né? Então vai lá, que se dance outra coisa também na festa junina. O que eu não posso, por exemplo, é pegar o Halloween é ruim, uma cultura de fora é ruim, mas eu quero trabalhar outra cultura de fora. Então eu vou trabalhar aqui o Dia de Ação de Graças. Né? E esvaziar toda a questão do histórico desse Dia de Ação de Graças para trazer uma coisa estereotipada, porque para mim, se tiver o nome Ação de Graça, então é uma coisa boa. Então, assim, eu vou trabalhar diferentes culturas? Vou trabalhar diferentes culturas. Do meu país, sim. De outro país, também. Eu não posso simplesmente dizer que a minha criança só pode entrar em contato com a cultura do meu país, que é um equívoco muito grande que a gente acaba observando nos colegas. Só pode ter contato porque ele é do Brasil. Então, assim, eu só vou falar do folclore. A gente tem um folclore muito extenso e tudo mais. Ok, eu vou falar do folclore, mas não vou falar só do folclore. Eu vou falar dos personagens folclóricos, mas eu vou falar dos outros personagens também. Né? Eu posso muito bem falar do Saci Pererê e falar da Alice no País das Maravilhas. Qual o problema de se falar disso? É um clássico. Um clássico. E tudo mais. Eu posso falar da minha cultura e posso falar, por exemplo, do chá das 5, do chá da Inglaterra, né? Inclusive, a gente tem um plano de aula lá no site falando sobre esse chá das 5, né? Que aparece ali na história da Alice no País das Maravilhas. Porque a criança, ela precisa desenvolver interesse e respeito por diferentes culturas. Então, o carnaval, ele é uma manifestação cultural maravilhosa, nossa, e que dá para trabalhar de diferentes formas. A gente deixou as sugestões aqui para vocês. Depois eu vou pegar o link do meu projeto de ensino. Ele está todo montado, tem todos os objetivos. Mas nas nossas lives eu cortei os pedacinhos assim para explicar para vocês como é que a gente pensou em fazer o trabalho com carro alegórico, em fazer o trabalho com samba enredo, em fazer o trabalho com baile de máscaras. A gente separou em cinco lives e deixamos lá bonitinho no canal. O link está aí para vocês. Eu espero que vocês façam um bom proveito. Gi, dá para trabalhar isso remotamente? Dá para adaptar para o trabalho remoto, sim. Dá para fazer trabalho de pesquisa com as crianças. Dá para pedir que as crianças, que os pais e que as mães, elas trabalhem na confecção, né, das suas próprias máscaras. Dá para fazer um bailezinho virtual, se for o caso. Dá, com certeza. Dá para pedir que as crianças façam a construção dos seus carros alegóricos, né, ou das suas próprias esculturas. Dá para pedir que as crianças elas criem elas mesmas, né, tendo os pais como escriba, que elas criem um samba enredo para homenagear alguém, né, que seja uma figura, que seja um desenho animado, um personagem de desenho animado, que seja alguém da família deles. Dá, isso daí é muito simples de se fazer. E dá para sim, para pedir para as crianças, para fazer uma escuta delas sobre o que elas acham dessa manifestação cultural. Então a gente tem muito pano para manga para trabalhar esse projeto Carnaval do Faz de Conta. Eu espero muito que vocês gostem das nossas sugestões e que vocês possam também contribuir. Deixa aqui na live, tá, gente? Deixa aqui na live a sugestão de vocês sobre como é que a gente pode trabalhar o projeto Carnaval do Faz de Conta. E se você não concorda, se você acha que não, se você acha que não deve, também deixa aí, critica mesmo, né? Fala mesmo, diga, não quero por isso. A gente vai adorar ouvir também a sua opinião, o seu argumento acerca disso. Beijão pra vocês e até mais.